Olá, amigos. Esse é o primeiro episódio do podcast Circulação. Esse é um novo podcast que a gente está criando com uma ideia de um conceito diferente de saúde. Nós vamos falar sobre saúde de uma forma simples para a população em geral, em que em cada episódio vamos trazer um tema diferente vinculado à saúde com algum profissional ou alguém de renome na área para falar, explicar e debater sobre esse tema. Hoje, como é o podcast inicial, resolvemos fazer com todos os apresentadores e todos vão participar de uma grande conversa sobre saúde vascular. Nós todos somos os apresentadores e vamos se revezar nos próximos episódios, entrevistando os próximos convidados. É muito interessante que esse podcast tem uma proposta bacana, porque a cirurgia vascular é muito ampla, né? Então a gente tem conversa aqui para muito tempo. Então a gente vai falar sobre a parte venosa, linfática, por que que perna incha, por que que a gente tem trombo, por que que falta circulação. A gente tem que esperar acontecer o problema, ou você já tem condições de prevenir antes. Então a gente quer levar essas informações de uma forma muito simples para que todas as pessoas consigam entender qual é o tempo certo para procurar um cirurgião vascular e por que procurar um cirurgião vascular. Outra coisa bem legal é que a cirurgia vascular, ela está muito relacionada com outras profissões, com outras especialidades. Então, assim, o paciente vascular é um paciente que tem risco cardiológico, é um paciente que pode ter diabetes, que precisa ser acompanhado com endocrinologista. Então, é um paciente que pode ter risco de AVC, então acaba tendo acompanhamento com neurologista. Então, a gente vai acabar agregando todas essas áreas para tentar trazer para a população mais informação, mais prevenção e mais cuidado com o paciente. E eu vou começar me apresentando, então, para dar início, né, às apresentações. Meu nome é Marta, eu sou cirurgiã vascular, sou ecografista vascular, então atuo nas duas áreas. E a gente trata, de uma forma geral, de todos os pacientes com doenças vasculares, né, venosas, arteriais, linfáticas, e, enfim, com a melhora total dessa circulação do paciente. E eu sou Tiziano, médico cirurgião vascular também, e serei um dos apresentadores junto com a nossa colega. Eu sou Juliana, a Juliana Alfaia. Como todo mundo aqui, né? Sou cirurgião vascular, angiologista e optei agora, recentemente, por trabalhar num nicho muito específico. Então, eu atuo mais em área de acessos venosos e na parte toda de flebologia e linfologia. Sou um apaixonado por terapia compressiva. Eu sou André Farias, também cirurgião vascular. Eu acho que o dia hoje foi só dos cirurgiões vasculares. E eu trabalho muito na parte arterial e venosa. Então a gente acaba juntando tudo e eu acabo fazendo um pouco de tudo. Legal que hoje, como todo mundo é vascular, afinal de contas é o nosso projeto, a gente vai falar de saúde vascular, que é exatamente o nosso tema, já o que a gente é habituado, o nosso dia a dia. E isso facilita muito a conversa, porque acaba que todo mundo tem a expertise, todo mundo conhece, é o dia a dia da gente em todas as doenças, né? Tudo que vai acontecendo. Então, uma das nossas maiores motivações de ter iniciado esse novo projeto do Circulação é sobre a incidência das doenças cardiovasculares. Então, se a gente for ver as proporções das principais doenças acometidas pela população, as neoplasias estão em primeiro lugar, né? Mas a doença cardiovascular ainda está ali, tete a tete, com os cânceres, né? Então, o que a gente tem em comum com as outras especialidades, como o Tiziano falou, com a endócrino, com a cardio, enfim, todo mundo tem o mesmo fator de risco, né? Hipertensão, diabetes, cigarro, ingesta de álcool, colesterol alto, sedentarismo. Hoje em dia, as doenças plurimetabólicas estão em alta, né? E cada vez mais aumentando e cada vez mais acometendo gente mais jovem. Então, é de extrema importância nós trazermos à luz do conhecimento da população que o check-up vascular, assim como já existe o check-up cardiológico, algumas pessoas, né, todo ano vão lá, eu pelo menos tenho recebido muito, que eles querem fazer um check-up geral, né, então faz aquele sumáriozão de urina, o parasitológico, os exames de sangue. Então, assim como já existe essa cultura de fazer o check-up geral, por que não criar-se uma cultura do check-up vascular, né? É importante mesmo, porque a partir do check-up vascular você consegue prevenir várias doenças que podem ser tratadas precocemente e evitar complicações maiores, né? Então, assim,
Se você fizer um ultrassom aos 60 anos e um paciente tabagista, você consegue identificar se o paciente tem alguma propensão ou um risco de ter um aneurisma. Se você fizer um ultrassom venoso de um paciente que tem já um inchaço na perna, você consegue ver se o paciente tem algum quadro de varize que precisa ser tratada, que você pode tratar precocemente antes de ter alguma complicação, como a própria trombose, uma própria úlcera, né? Então, assim, exames também de carótidas, que você pode evitar risco de AVCs. Então, a parte do check-up vascular, ela é muito importante porque são doenças que realmente debilitam muito o paciente quando elas acometem, quando elas surgem no paciente, elas debilitam muito o paciente. Eu acho importante a gente falar o que a maior dúvida que os pacientes têm, né? Que eles chegam e perguntam para nós, o que você faz? Doença vascular mexe com o coração? Com o que a gente mexe? É verdade. E só esclarecer, a gente mexe com os vasos, né? Com os vasos do corpo. A gente sabe que a nossa circulação é bem complexa e esses vasos, eles são divididos em três, né? Em três tipos de vasos, né? São as veias, são as artérias e são os vasos linfáticos, né? As veias, eu acho que a maioria conhece, todo mundo fala, tô com problema de veia, né? Isso. Enfim, mais relacionado às varizes, algumas outras doenças que a gente vai explanar um pouquinho mais. A questão da artéria, que são as doenças um pouquinho mais graves, mais complexas, não são todos os cirurgiões vasculares hoje que mexem nesse tipo de tratamento. E a parte dos vasos linfáticos, que a gente vai discutir também um pouquinho mais a fundo. Eu costumo resumir bem fácil, na verdade. Na doença vascular só tem três tipos. É das artérias, que é a que sai do coração e vai para o resto do corpo. Isso é uma artéria. A veia é o que traz de volta, é o que está no resto do corpo e volta para o coração. E o linfático é o que sobra, o que não conseguiu sair nesse fluxo da perna ou do resto do corpo para o coração, ficou no tecido, ficou no intestino, ele vem pelo linfático. A doença vascular sempre está no meio de alguma dessas. Então, para começar, a gente acaba escolhendo algum desses tipos de doença. Para falar um pouco de prevenção e um pouco do que existe, né? Então, a gente sabe que dá para escolher uma delas, a gente vai falar do venoso. Para começar de doença venosa, as mais comuns que eu acho que a gente vê, que tem como prevenir, que tem como identificar na população, é claro, são as varizes, que a gente vê muito por aí, mas a gente vê as tromboses também, né? E que eu acho que o paciente tem mais medo ainda da trombose em si do que da varize. Vamos falar um pouquinho de varizes, como é que aparece, quais são o que é que a gente poderia fazer para prevenir ou até para identificar, para saber quando deveria ir no médico para a gente procurar. Perfeito. Só fazendo um adendo aqui, voltando um pouquinho nesses conceitos de o que a gente faz. Tem muito paciente ainda, isso é coisa antiga, né? Mas tem muito paciente que procura o cirurgião cardiovascular. Ele se refere ao vascular como cardiovascular, né? Então, eu gosto de simplificar para meus pacientes bem assim: olha, eu sou o bombeiro hidráulico, mas eu só cuido do encanamento que não é tigre, né? Eu acho que se fosse tigre, não tava aqui. Então, assim, é basicamente isso. Eu digo, olha, o cirurgião cardíaco é o cara que cuida da bomba. Eu só cuido do encanamento. Do resto, né? Então, o encanamento dá problema lá. Todo o resto, tirando a bomba, é nosso. Então, existe o cardíaco e existe o vascular. Mas o cardiovascular não existe mais, né? Hoje em dia, a gente interpreta como cardiovascular o cirurgião cardíaco. Eu sou um pouquinho mais genérico. Quando o paciente vem falar comigo, perguntar onde é que eu faço, o que é que eu atuo, eu simplesmente digo, eu só não mexo no coração e na cabeça. É Do isso. pescoço para baixo, É comigo. braço. Mas com a hoje gente. mesmo me chegou paciente da cirurgia cardíaca com problema de válvula, que ele vai para o vascular porque falaram que ele tinha que ir para o vascular. Ele olha no plano, ouviu na internet e achou um cardiovascular, um cirurgião vascular, e ele acha que é a mesma coisa, e ele acaba indo, batendo no consultório. A gente Isso. conversa, explica, orienta, a gente até sabe as indicações dos colegas, mas acaba tendo que caminhar para o colega correto, para o cirurgião correto. Pois é, e essa é a nossa missão aqui hoje, é desmistificar o quem que é o dono de quê, né? Como o Luciano falou, nós somos os donos do encanamento, mas tirando a bomba e cabeça. Isso daí com o resto é com a gente, pode jogar nos peitos que é com a gente. E de varize, Marta, eu quero saber quem é que tem varize, quem é que tem que ir no hospital, quem é que tem que ir no médico, qual é o que tem risco, qual é o que não tem. Então vamos lá, as varizes, né, a doença que eu acho que é a mais falada em relação à cirurgia vascular, todo mundo sabe, olha, vê os vasinhos e tal, e fala, vou no angiologista, vou no cirurgião vascular para poder tratar. Bem, as varizes é uma doença das veias, né, como a gente tinha falado, principal causa, né, é o fator genético, hereditário. A gente vai ver uma característica familiar em relação às varizes. As mulheres são mais acometidas, enquanto os homens podem ser também, e eles são de uma forma mais grave. É uma menor proporção, porém mais graves. Geralmente os pacientes podem ser influenciados para ter varizes a questão de ser mulher, as gravidezes, né, variações hormonais,
o sedentarismo, o sobrepeso. Então, são muitos fatores envolvidos aí que a gente pode tentar, né, atuar para a gente poder preveni-las, né, e, quando preciso, tratar de forma precoce. Eu acho que as varizes é o mais fácil da cirurgia vascular de identificar, né? Uma pessoa que tem uma veia quebrada na perna, ou aquele vasinho, ela já merece uma avaliação com o cirurgião vascular. Isso. Basta identificar e ver na perna. A gente só toma um cuidado a mais porque tem paciente que não tem varizes visível. Mas se ele tem peso, cansaço, uma sensação de mal-estar, edema na perna, ela também deve ser avaliada pelo vascular porque às vezes tem varizes que não são visíveis, são mais profundas, são mais escondidas. E um detalhe ainda das varizes é exatamente o que a Marta estava falando. Hoje em dia a gente acha dois fatores de riscos que existem para varizes. Existe um que é dentro do paciente, que é intrínseco, que não dá para tirar, como a idade, a genética. Isso não tem como tirar, é seu, nasceu com você e vai só piorando com o tempo. Quando é o caso da idade, não vai reverter. Mas tem os reversíveis, né? Sim. Que é peso, sedentarismo, atividade laboral, muito tempo em pé, muito tempo sentado. Existem coisas que realmente, com uma consulta com o vascular, você consegue prevenir, melhorar, ou mesmo, se for o caso, tratar de varizes. Isso é uma verdade. Agora, ao mesmo tempo que é mais fácil, também se torna um pouco mais difícil, porque as pessoas veem ali o vasinho e acham que é só secar o vasinho que tá tudo certo. E a gente sabe que a doença das varizes é muito mais a fundo do que isso. Na maioria das vezes, a gente sempre tem um algo a mais, né? Então, assim, o ultrassom, na minha opinião, hoje é indispensável, né? A gente precisa fazer ultrassom em praticamente todo mundo. São alguns casos muito específicos que a gente dispensa o mapeamento venoso, né? E, assim, o que eu vejo hoje em dia é que tá havendo um pouco da desvirtuação aí do fluxo de atendimento, né? Então, assim, por acharem, né, essa situação assim, é um vasinho pequeno, então não é nada demais. Mas quando você vai lá no ultrassom, às vezes você acha uma veinha ali por baixo, abaixo da pele ali, que é a veia que vai complicar o tratamento do paciente, ele só tratar o que ele está enxergando. Então, muitas vezes a gente tem que enxergar além. Não, outra coisa que é interessante também é que o paciente ele vai no consultório para a gente procurar opinião, mas quando ele vem mostrar o que ele que tá incomodando ele, é aquele vasinho, aquela aranhazinha que a gente olha e fala assim, não é nada demais. Mas quando a gente vai realmente avaliar o paciente, a gente consegue ver uma doença bem mais avançada, Perfeito. A gente consegue identificar veias mais calibrosas, que até então ele, paciente, se incomodava só com aquele vasinho. Outra coisa interessante que a Marta até falou, que o homem também tem varizes, né? Mas o que a gente vê é que geralmente o homem não liga tanto para varizes porque a perna é cabeluda, né? É verdade. Então, assim, na perna cabeluda ele Não dá para passa ver batido. tanto, né? Passa batido, não é uma passa queixa. batido. E aí, Aquela- quando aquela- a gente pega, já é um caso mais grave, avançado, varizes Isso. calibrosas. É aquela história que as mulheres dizem, né? As esposas, né? Que diz que o cara só vai morrendo só vai pro médico quando tá morrendo. É literalmente isso Geralmente mesmo. é a mulher que leva o homem. Ela que isso. manda ele ir no vascular, suas Isso. varizes estão grandes. Tem que lembrar também que tem varizes em outros cantos, né? Às vezes tem varizes no útero, a varizes em outros cantos que Isso. podem aparecer que também merecem e devem ser tratadas. E que são causas de recorrência de varizes, né? Tem gente que trata aí 2, 3 vezes, aí não quer mais tratar porque não dá certo, porque elas vivem voltando. Tem que saber por que elas estão voltando. Ou houve uma falha terapêutica, né? Uma falha de planejamento, ou o paciente tem um algo a mais aí que não foi investigado. Eu acho que o que a gente tem que apontar aqui é justamente isso, né? Que é mais do que uma doença, as varizes, né? Todo mundo acha que é só aquela coisa estética. Olha, não, mas a gente tem que estudar a fundo esse paciente. Então, assim, é uma consulta que a gente precisa realmente destrinchar a doença do paciente para a gente ver essa origem e Apesar poder do tratar. paciente achar que é uma doença estética, né? Na verdade, apesar do paciente achar que é algo estético, na verdade é uma doença, né? É uma coisa que é muito mais profundo do que aquele vasinho que ele está vendo e que pode levar a consequências mais graves, né? Como Isso. trombose, que a gente tinha conversado, como feridas, então, e além do desconforto que pode causar no dia a dia, cansaço, peso, inchaço, enfim. Deixa eu jogar uma pergunta polêmica aqui para vocês. Tem muita gente que faz e tem gente que não faz. Eu não faço. Mas primeira consulta de varizes, vocês tratam? Tipo assim, o paciente vem lá de onde o vento faz a curva e diz assim, eu quero tratar na mesma consulta. Eu quero que ir só vocês para fazem? aplicar. É. Isso é bem comum. Eu vim fazer uma aplicação também, não. Ele passa em Ele tem que consulta. ser- Se tiver tempo hábil, se tiver 2 consultas agendadas, tiver faltando alguém, ela pode até fazer no mesmo dia. Mas, em geral, é uma consulta inteira, vou avaliar o paciente inteiro, fator de risco, exatamente por isso, que a gente vai puxando a conversa e muitas vezes você puxa uma história que não tem nada a ver e você vai ver que o problema é muito maior do que o que o Isso. paciente acha. Aquela paciente que volta, que já fez várias aplicações, várias cirurgias,
e quando você vai ver, na verdade, a paciente tem alguma patologia abdominal, né? Que é uma coisa que a gente tem pego com certa Isso. frequência, com a recorrência. O médico ele acaba ficando mais fixado naquelas veias saltadas na perna, mas ele não atenta para a recorrência dessa doença. Então, quando você tem esse tipo de situação, é muito importante também você fazer a avaliação com a parte de ultrassom, com a parte de tomografia, vai depender de caso para caso. Ou seja, As pessoas têm esquecido de investigar, né, o paciente, É, né? então. De conversar, tá a muito... gente não pode pensar só que é a parte estética, né? A gente Isso. tem que pensar que é a doença, que é uma coisa mais Até entre profunda. os próprios vasculares, né? Entra uma parte muito comercial de vamos fazer aplicação, vamos fazer tratamento de varizes e realmente está faltando, às vezes, não todos, lógico, não tem como avaliar o conduto do Isso. colega, mas que falta, às vezes, avaliar um pouco melhor o paciente, identificar o fundo do problema. Existem problemas, às vezes, que são maiores do que só uma varizezinha, só uma aplicação. E digo mais, gente, assim, até para pacientes que são menos complexos, eu também não trato muito pouco numa primeira visita, mas o que falta é alinhamento de expectativa, né? Às vezes o paciente vai lá, então ele acha que vai acontecer uma coisa e ele já se assusta logo quando ele sai da primeira sessão, que ele vê que a perna dele tá super inflamada. Ai, doutora, vai ficar assim mesmo? Vai ficar manchada, vai ficar inchada, vai ficar vermelha, entendeu? Tá doendo, com um cordão fibroso. A gente faz às vezes endolese com aquele cordãozinho fibroso, né? Aí o paciente fica louco assim, achando que queimou a pele dele. Não, é isso mesmo, né? Então, se a gente não fizer um alinhamento de expectativa muito grande, talvez o paciente se frustre. Eu gosto de brincar o seguinte, eu falo o que é que lhe incomoda. A primeira coisa que eu pergunto para o paciente, ela vai dizer qual é a região, e a partir daí eu vou dizer o seguinte, você vai usar um short, vai se olhar de frente para o espelho e você não vai se incomodar, né? Porque se você ficar cruzando a perna e ficar olhando tete a tete com a perna, você vai identificar vaso. Porque por mais que você queira, você vai ter vasos e esses vasos vão ser saudáveis também na perna, né? Isso. A gente tem uma circulação que ela é natural. Então a Isso. gente vai ter circulação arterial, vai ter circulação venosa na perna e esses vasos eles vão aparecer. E eles aparecendo, podem ser vasos doentes e podem ser vasos normais. E Então, é você bom não- ir no vascular exatamente para isso, para ele conseguir identificar junto com você o que é um vaso doente, que precisa de tratamento, o que é um vaso normal e o que seria realmente uma parte estética, porque às vezes a paciente se incomoda com o normal também, mas o que seria isso, o vascular consegue identificar numa consulta. Então, uma parte de prevenção é exatamente, vai no médico, tá vendo o vasinho, tá te incomodando? Vai no médico para ser avaliada. E ele vai avaliar e vai dizer para você, ó, isso aqui é normal. Ou, ó, se você quiser tirar, tudo bem, mas é por estética. E vai te falar os riscos de tudo isso. Exato, que eu acho muito importante nessa consulta, né? Na primeira consulta ser mais demorada, exatamente isso. Além de você alinhar a expectativa, você vai estar mostrando qual que é o caminho para aquilo, que as pessoas acham que é um milagre, né? Que às vezes assim, eu vou operar ou vou fazer uma aplicação, tudo vai sumir, vai ficar tudo Isso. lindo, maravilhoso. Mas não é. É um trabalho de tempo, né? O paciente tem que ter paciência. Então, isso também, a gente precisa de tempo para mostrar isso para o paciente. Então, assim, é uma consulta que realmente tem seu tempo gasto. Então, assim, eu acho que o primeiro contato, na minha opinião, o primeiro contato nunca é para fazer nenhum tipo de procedimento. Com certeza. E eu vou puxar agora outro gancho, já que a gente está falando aí de coisas complexas. A Marta também deve saber muito isso. Eu tenho muito feito ultrassom, que eu tenho identificado muita sobrecarga do sistema venoso profundo, aquelas ectasias, zona de veia muscular, entendeu? Aí a gente já vai puxando o gancho da trombose, né? Fala um pouquinho aí, Marta, já que tu tem um N muito grande de ultrassom, né? Como eu falei, eu tenho um N bem menor, mas eu tenho encontrado muito, né? E muitas vezes o paciente, assim, ele nem tem, visivelmente falando, uma doença venosa tão acentuada. Mas já tá lá com aquelas varizes super dilatadas que vem da parte profunda. E aí, eu acho que cresce de importância a gente conscientizar esse paciente. Eu gosto de mostrar na tela pro paciente, porque senão ele nunca vai entender que ele precisa... Não existe tratamento cirúrgico, que o tratamento vai depender única e exclusivamente dele, né? E que aqui dali vai ficar perpetuando aquele aparecimento de varizes eternamente, se ele não tomar uma providência, né? O que você acha disso? Exato. Na verdade, assim, eu falo muito isso para o paciente. O que a gente vê, né, no paciente não é bem o que condiz com o exame. Por que isso? A maioria dos pacientes que tem doença muito avançada, a maioria não, grande parte, né? O paciente tem doença muito avançada, talvez não tem tantas alterações ao ultrassom. E às vezes o contrário acontece. Você pega uma perna que você não desconfia e você começa a ver essas ectasias, né? Esse aumento de calibre, né? Das vezes no sistema profundo.
Mas assim, o que a gente tem que saber é que é uma doença da parede da veia, né? Um enfraquecimento dessa parede. Então, assim, está acontecendo de uma forma sistêmica, de uma forma geral. Então, existe uma sobrecarga de todo o sistema, porque, assim, a maioria da nossa circulação, falando de uma forma mais tranquila para as pessoas entenderem, a maioria da nossa circulação é pelo sistema profundo e não pelo sistema superficial, que é o sistema que a gente vê com os olhos, que são essas tributárias, tudo. Então, geralmente é pelo sistema profundo. Mas você já vê que existe a doença, já existe a fragilidade capilar, você já tem uma ectasia, uma dilatação desses vasos, quer dizer, a circulação já está sofrendo ali, né? Você já vê que já tem um indício que a coisa não está bem. E daí a importância, principalmente do paciente de uma atividade física, né? A gente falar um pouquinho isso mais adiante, sobre hipertrofiar, na verdade, a nossa musculatura da perna, para a gente poder tentar chegar com essas veias, né? No tamanho que ela deve, né? Através da nossa bomba muscular da panturrilha, né? Então, assim, existem formas da gente fazer para melhorar também. Pois é, hoje quando o ultrassom não vem muito compatível com o meu exame físico, eu ligo logo para a moça que faz meus ultrassom, para ter certeza que ela me explica bem direitinho, ela passa para mim, eu acabo identificando e sabendo o que é o problema. Vamos passar a parte da varizes, eu sei que é um tema muito bom, que a gente fica conversando, se deixar, a gente vai 2 horas conversando de varizes, mas a ideia é prevenção de saúde. Então, como a gente ainda vai falar do venoso, a gente vai falar de trombose, né? E quando a gente lembra de trombose, a gente sabe que tem a trombose da veia, né? Que é aquela trombose profunda. Tem uma trombose que é muito superficial, que aparece muito nos pacientes quando está internado, porque tomou sangue, porque furou a veia, por algum motivo, aquela superficial que a gente chama de flebite. E tem a embolia, né? Que é aquela que o pessoal mais tem medo ainda, que mata, que de vez em quando aparece no jornal, que sempre tem alguma coisa a mais, assim, que assusta. Sempre famoso, né? É o famoso. Tem que ter um famoso aí para poder vir à tona, né? E quando a gente fala de trombose, a gente tem que lembrar que realmente algumas pessoas têm fatores de risco e esses fatores aumentam a chance desse paciente ter trombose e que realmente uma visita no vascular, um check-up vascular, você consegue identificar, prevenir ou até mesmo tratar esses fatores de risco para trombose mesmo, para embolia no caso. Quer falar um pouquinho, Juliana? Quais são os fatores principais que você lembra? Então, hoje em dia a gente vive a era da inflamação, né? Então as pessoas elas trabalham mais, são mais estressadas, dormem menos, correm da sala para a cozinha, aqui, essa pessoa aqui, né? Então, assim, só o fato da gente se alimentar mal hoje em dia, comer muita comida industrializada, dormir pouco, dormir sem qualidade, até dormir às vezes muito, mas sem qualidade, passar muito tempo parado na mesma posição, seja em pé ou sentado, estar mais acima do peso, sedentário, ter outras doenças que podem levar a maior inflamação dos vasos, como a diabetes, a hipertensão, colesterol alto, ingesta de álcool, fumar. Então, tudo isso daí aumenta o risco de ter trombose. A gente sabe que algumas pessoas já nascem com a predisposição genética a formar coágulos, né? Não são todas as pessoas, a gente também não vai investigar a população inteira, porque é impossível a gente fazer isso, esses exames têm um custo elevado, mas tem alguns critérios que a gente utiliza para poder estratificar pessoas que já são mais, possivelmente são mais propensas a ter esses distúrbios de coagulação, né? E o mais comum de todos pacientes que vão fazer grandes cirurgias, né? Ou de médio ou de grande porte, e que vão fazer grandes viagens que têm duração maior de 3 horas. Então, existe um preparo que a gente tem que fazer e uma estratificação também. Existem ferramentas que a gente pode utilizar e que a maioria das pessoas ainda não está sabendo disso, que elas poderiam simplesmente ali no vascular fazer uma avaliação, a gente fazer uma estratificação, complementar com o exame de imagem e diminuir o risco dessa paciente ter um evento trombótico, né? Então, só aproveitar um pouco o gancho da Juliana sobre a questão da trombose, que não adianta, né? O paciente passa na consulta vascular, a gente faz aquela estratificação de risco, a gente orienta, né? A gente faz todas as orientações para o paciente não seguir. Então, assim, o paciente tem que entender que voos prolongados, né? Precisa movimentar a perna. Se não gosta de andar no avião, mexe a panturrilha, faz o movimento de dorsiflexão dos pés para poder dar uma circulada, evitar bebida alcoólica, hidratar bem durante o voo. Alguns pacientes têm indicação de tomar um remedinho antes, mas isso é com a gente mesmo, a gente faz essa avaliação na consulta. Se tiver indicação, a gente orienta, né? E as famosas meias elásticas, né? Que a Juliana tanto ama. Eu sou fã. Então, eu também sou. Eu só viajo de meia. Eu esqueço então, direto. assim, eu falo sempre que o paciente... Eu esqueço direto, digo mesmo. Sou sincero. Mas eu falo sempre tenho 2 na bolsa. Se eu esquecer, eu calço. É porque é um par. Eu também sempre levo 2. Ora! Ô, esculhambação, viu? Mas, enfim,
né? Usar meia, bem bonitinha. Eu falo, o paciente chega zero no destino. É uma viagem sem meia, uma viagem com meia, são viagens completamente diferentes. É verdade. Olha o que o paciente falou hoje, isso foi verdade. Foi no meio da consulta, e eu falando exatamente as orientações, ele ia viajar, tinha operado, queria orientação de viagem, eu mandando realmente ele hidratar, para diminuir o risco de desidratação, para ele caminhar, tinha operado há pouco tempo, e ele ia retornar num voo mais longo. Ele, doutor, pois eu não bebo água no voo de jeito nenhum, porque geralmente eu vou na janela e eu não quero incomodar o passageiro do lado para ter que fazer xixi. Que louco isso. Você acredita? Acredito. Aí eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse Eu sou lado, assim, deve por isso ter que eu gente viajo que no não corredor. quer. Por isso que É eu viajo no verdade. corredor, para Eu também. resolver. No corredor. Eu também. gosto Eu com meu marido, a gente sempre pega assim, a cada assento de corredor, né? Que fica ali juntinho, mas cada um num assento de corredor. Porque eu já tive a péssima experiência de pegar um voo de Londres pra cá, que vinha duas criaturas que eu não sei qual era a nacionalidade Dormiu. até hoje. E Deve ter aí, sido eu. pode ser. Eu não sabia me comunicar com eles, eles estão um pouco comigo, e eu passei umas 8 horas e meia querendo ir no banheiro e não sabia como pedir. E eu tava Bom. na janela. Isso é um corte. É verdade. Isso com certeza. Olha, foi a experiência mais triste da minha vida. Eu tava super empolgada, né? Sim, porque aquele voo enorme de 2 andares da British Airways, eu queria andar pelo avião, não fiz Vamos porcaria conhecer. nenhuma. 2 andares, a única vez que eu andei foi de ônibus. De ônibus. Então, Balançando, mas pelo menos tu levantou para fazer xixi. Deu pra levantar. Eu não levantei, gente. Bom. Fiquei arrasada. Então, Bom, acho que fica a dica, né? só- Quem vai viajar muito longo, se já tem esse costume, já sabe que tem que tratar, uma boa dica fica no corredor, né? Sem contar que você mexe mais as pernas, né? Sim. Você É, não Porque precisa vai ter levantar, que- não, E né? a pessoa que estiver do seu lado vai querer levantar e você vai ter que levantar de qualquer jeito. É ótimo, toda hora Mas tá se você for na primeira levantando. classe, não tem esse problema, viu? Eu queria lembrar. Nunca fui. É verdade. Também nunca tive esse prazer, viu? Que bom que você já teve. Bom, então vamos só continuar com a prevenção de trombose? Pronto, tem outra coisa que eu lembrei agora, é a questão do uso de anticoncepcional. Né? Então, assim, poucas pessoas têm essa rotina de que o anticoncepcional por si só, se você for avaliar, não é para vocês terem medo, mas por si só o anticoncepcional ele é um fator de risco isolado para tromboses, né? E assim, em avaliações cirúrgicas e pré-operatórias, eu geralmente recomendo ao paciente, se ele faz uso de anticoncepcional hormonal combinado, de fazer a suspensão da medicação por pelo menos 30 dias. É o que recomenda o protocolo. Qual era, André, aquele protocolo? Só pego? Não, tem um da SBACV de pré-operatório que orienta isso. Que orienta 30 dias de suspensão. Então, é uma coisa que a gente pega muito. O paciente verdade. que vai fazer uma cirurgia, por si só, a cirurgia já é um fator de risco para a trombose, e que a paciente não fez a suspensão, então você associa fatores de risco, né? Outra coisa que os meninos não falaram é que a trombose ele não é um fator isolado, são fatores associados. Você tem um risco já por ter alguma doença no sangue, que a gente fala popularmente, né? Que seria uma trombofilia, e que quando você associa com outros riscos, ele não só aumenta um pouco, eles aumentam bastante. Então, o paciente que tem uma trombofilia que não é tão importante, ela não teve trombose até hoje, a partir do momento que ela passa a fazer uso do anticoncepcional, a partir do momento que ela faz uma cirurgia de grande porte associada ao anticoncepcional, o risco eleva exponencialmente. Então, assim, sempre lembrar também de pacientes de pré-operatórios grandes, fazer uma avaliação vascular, justamente para estratificar esse tipo de risco e se realmente vale a pena fazer essa suspensão. E os fatores se somam, E né? falar Os sobre as fatores se cirurgias somam. também, né? Porque hoje em dia todo mundo passa por uma cirurgia plástica, né? Exatamente. Então, assim, essa avaliação também com vascular antes da cirurgia, né? importante. Super importante a questão das medidas preventivas no intraoperatório, no pós-operatório. Então, assim, a gente tem que Uso das meias. uso das meias, a Isso é um- movimentação precoce. Isso é um gancho bacana, assim, porque eu vejo muita gente passando meia antitrombo, mas a antitrombo, ela não serve para todo mundo, né? Ela é uma suave compressão, e você não vai colocar suave compressão numa perna desse tamanho, que aí é mesmo que nada, não vai servir para absolutamente nada, né? Então, assim, mas eu vejo muitos colegas passando a meia antitrombo porque ela tem esse nome bonitinho, antitrombo. Mas aí tem que ser uma coisa muito à la carte. Meia compressiva é muito à la carte. Então, eu ainda acho que essa expertise é do vascular e eu não vejo, assim, outro caminho, senão
a gente começar a ter uma interação maior com as especialidades, justamente para poder personalizar mais essa prescrição e essas orientações. E sem contar no jeito que as pacientes são vestidas, né, na cirurgia. Não sei se grita aos olhos hoje em dia com a rede social, que a gente fica vendo as fotos, aquela meia garroteando, panturrilha toda enrolada. Então, assim, é a nossa obrigação, né, a gente explicar isso para o paciente no pré-operatório, explicar como é que veste, como é a posição da meia, né, isso porque uma meia também mal vestida, né? Ela pode ser um risco também para uma trombose, né? Exatamente. E aí a gente entra numa outra parte aqui da nossa circulação, né? Que nem todo mundo é candidato ao uso da meia, porque ela pode ter doença de artéria. Exatamente. Então, as doenças de veia, a gente já deu uma explanada onde o vascular consegue identificar, ajudar, prevenir. Mas não é só na veia, né? Tem doença na artéria também. Na doença das artérias, acabam identificando principalmente as doenças relacionadas à aterosclerose e as doenças relacionadas às dilatações, que são os aneurismas. Basicamente, elas rodam nesses dois tipos de doença. Claro que tem um pouco mais. Mas o vascular consegue identificar essas doenças precocemente e prevenir. Alguns casos precisam realmente operar, outros não precisam, vai se fazer segmento ou tratamento clínico. A gente sabe que esses pacientes todos têm fatores de riscos comuns, principalmente os fatores da aterosclerose. Lembrando os principais, né? É idade, sexo, tabagismo, as comorbidades, como a hipertensão e algumas doenças têm o diabetes como comorbidade também, obesidade, sedentarismo e histórico familiar. Então, isso aí atrai ou puxa boa parte das doenças vasculares arteriais. Interessante lembrar que hoje em dia, como o pessoal estava dizendo, muito vascular se dedicou ao tratamento venoso. E alguns não fazem realmente as triagens arteriais completas e nem tratam as doenças arteriais. O interessante é que se você tem alguma doença dessa, procurar um vascular que já seja mais habituado com esse tipo de doença. Porque quando a gente identifica, né, tem como tratar. Com que idade? Agora eu vou jogar outra pergunta para vocês aqui. A gente sabe que está mudando o perfil, né? O perfil de paciente com fator de risco cardiovascular mudou. A partir de que idade ou em que situação você já começa a fazer o rastreio? É assim, eu na verdade, não gosto muito desses protocolos em relação à data de exames, não. Eu acho assim, a cirurgia vascular, ela é bonita por isso, né? Porque 95% das doenças a gente diagnostica no nosso exame clínico. Então, assim, a questão eu acho assim, ir ao vascular, eu acho que o paciente tem que criar uma rotina, tem que existir. Como né? Você tem um precisa. Tem que ter um vascular para você chamar que é seu, entendeu? Isso. Mas a questão de exames, eu acho, um exame clínico bem feito diagnostica muita coisa. Aí, de acordo com aquele exame, a gente vai pedir ultrassom ou vai fazer algum outro tipo de exame. Eu concordo com você. Assim, eu acho que antigamente tinha muito disso, né? Paciente com mais de 60 anos, com história de diabetes na família, ou ele mesmo é diabetes, você vai lá e começa a fazer, não. Mudou tudo, gente. Tem entendeu? Mudou precoce, tudo. Tem né? gente, tem gente de 30 anos infartando. Sim. Né? Então, eu acho que exatamente isso, é a beleza da cirurgia vascular, é a gente conseguir enxergar no nosso exame físico, né? Que é uma coisa que está, infelizmente, caindo um pouco no esquecimento, né? A gente detalhar o exame físico e hoje a gente vê muita gente pedindo exame. Né? Eu acho que todo mundo que faz ultrassom aqui sabe que sempre chega aquele pedidozinho ali de ultrassom arterial e venoso dos membros inferiores, né? Então, assim, eu já vejo logo assim, tá dando tiro no escuro. Com certeza. Né? E assim, o que a gente tem que lembrar é que essas doenças arteriais, principalmente hoje tá tão em moda, igual você tinha falado sobre a questão da inflamação, é uma doença inflamatória, né? Então, assim, hoje os hábitos de vida, né, os hábitos alimentares, eles estão muito precários. Então, assim, a doença, ela está se desenvolvendo mais rápido, mais precocemente. Então, assim, o que a gente está vendo é justamente uma mudança desse padrão. Hoje melhorou a questão do tabagismo, que é um grande fator de risco, né? Hoje a gente com essas proibições, enfim, a gente sabe que o tabagismo está menor, né? Mas a gente tem os outros fatores envolvidos, né? O estresse, o sedentarismo, uma alimentação de má qualidade. Então, assim, isso tudo faz o quê? Fazer com que as artérias estão inflamadas, né? Então, as placas de gordura, elas geram a partir de uma inflamação. Então, assim, as coisas estão acontecendo de forma mais precoce. Então, assim, vamos tentar procurar, assim, um vascular, ter orientações, né? A gente, além de muita coisa, não só de operar, a gente também orienta, né? A parte de mudança de estilo de vida. Angiologistas, né? Com certeza. É verdade. A gente orienta a questão da mudança de estilo de vida, a gente é quase um coach, né? Eu acho que o que mudou muito, o que a Juliana estava perguntando, é o perfil do paciente. O que mudou principalmente é a questão das doenças, né? Elas passaram a ser mais crônicas do que eram antigamente, né? Então, assim, você pega pacientes
que são diabéticos desde os 10 anos, né? Diabetes tipo 1. Isso. Que com o uso da insulina você consegue controlar esse paciente por mais tempo. Ele vai ter uma longevidade maior. E com isso as complicações elas vão surgir. Isso. Né? Então, você tem pacientes jovens com risco de amputação por falta de uma orientação, de um cuidado mais próximo. Você tem pacientes hipertensos mais jovens que vão infartar, como a Marta falou, mas também podem ter problema na circulação da perna com risco de amputação. Pacientes diabéticos jovens que podem ter alguma placa na carótida, que é o vaso que leva sangue para o cérebro, e ter risco de AVC. Pacientes também que, com a idade, a artéria renal vai ficando machucada com o tempo e acaba precisando fazer diálise. Então, todos esses pacientes são pacientes que precisam sim de um acompanhamento próximo do vascular para você conseguir antever essas complicações e, se possível, tratar antes de uma complicação maior. Né? Com certeza. Existe, na verdade, esses consensos, né, que a Juliana estava falando, sobre os consensos de tratamento do período, né, e quando seria indicado em cada paciente fazer algum exame específico. Isso existe, é tabelado, mas eu não sigo eles à risca. Eu acho que essa orientação é uma orientação populacional. Em geral, toda a população maior que 50 anos tem que fazer um ultrassom para identificar o aneurisma de aorta. Sim. Tudo bem, mas se você tem uma história familiar, se você já vai no vascular, se você tem alguma alteração de exame físico que lhe sugira alguma coisa, você vai trazer antes. Isso aí a consulta com o vascular vai conseguir trazer. Você vai identificar os fatores de risco que, embora você tenha uma orientação populacional, você consegue individualizar para cada paciente a triagem e colocar ele num programa mais precoce, de tratamento para prevenção de doença, de tratamento para aterosclerose, de segmento para aterosclerose e focar as orientações, focar a prevenção e trazer mais para perto a prevenção, evitando que a doença se piore ou que ela mesma apareça. Né? Isso. Eu até fico falando para os meus pacientes assim, eu tenho muito paciente que chega sedentáriozão mesmo, né, no zero. E aí eles falam, doutora, mas eu morro de medo de ter uma trombose, né? De uma veia xiringar, né? O povo aqui gosta de falar assim. E aí, acho interessante. E aí eu falo assim, mas você não tem medo de parar de andar? De deixar de ter autonomia, né? De você não conseguir dar um passo sem sentir dor? Porque quando você fica sedentário, é isso que acontece, né? Você vai, ali de pouquinho em pouquinho, você vai definhando. Porque, afinal de contas, as pessoas esquecem que o corpo envelhece, né? Eu não sou mais a mesma pessoa de 20 anos atrás. Hoje em dia eu tenho dores. De ontem. Exatamente. Olha, você tá até de cabelinho grisalho, entendeu? Então, é isso que as pessoas, elas não... Às vezes, acho que é o óbvio. É um óbvio, assim, tão óbvio que elas não conseguem nem se tocar disso, né? E a verdade é essa, que a gente vai envelhecendo e vai tudo se deteriorando. Então, se a gente não der condições do corpo funcionar de uma forma mínima, as doenças vão acontecer. A gente vai se colocar na situação de doença. Eu falo com os pacientes pra gente que a gente é tipo uma Ferrari. Ferrari é linda a vida inteira. Todo mundo que tem uma Ferrari, todo mundo que tem uma Ferrari cuida, né? Não tenho. Uma Ferrari não. Aqui, eu não tenho, mas se eu tivesse, iria cuidar muito bem dela, né? Se eu fosse dizer que eu era um Gol. Então, Bola. Gol bola, mas o Gol bola é bom, hein? Com a escadinha. Com a escadinha em cima. Vamos abrir o portal da positividade que vem a Ferrari para nós. Vamos lá. Mas o que eu falo pro paciente é isso, que assim, eu penso que o corpo é igual uma Ferrari, tá lá, bonitona e tal, mas às vezes tem mais de 10 anos, às vezes tem 20 e tal. E assim, essa Ferrari, ela só tá andando hoje porque ela foi bem cuidada, ela fez as revisões. Isso. Então, assim, é igual um carro, gente. Tem que fazer, tem que ir, tem que olhar. Detectou um problema, conserta, porque, né, as coisas são reversíveis, né, até um certo ponto, né? Uma coisa também que é interessante é que o paciente acha que quando tem uma doença arterial, ele precisa sempre operar, né? A gente, só para deixar o paciente, o público mais orientado, além das orientações, a gente também pode começar algumas medicações, né? Com o intuito de diminuir os riscos, né? Então, assim, não existe só o tratamento cirúrgico. Como eu falei brincando anteriormente, nós somos angiologistas também, então nós cuidamos do paciente clinicamente. Então, aquele paciente que já tem uma doença instalada, a gente pode acompanhar, vai fazendo exames seriados, exame físico seriados, que também é o mais importante. E quando a gente não... A partir do momento que a gente sente que o exame físico já não é tão confiável, a gente passa a exames mais invasivos e a partir daí a gente deixa de tratar o paciente clinicamente e passa a tratar o paciente podendo ou não fazer algo cirúrgico pelo paciente. Perfeito. Né? E só para explicar um pouquinho, porque também eu com as analogias, né?
a perna como se fosse uma árvore, né? Então, assim, se a Sim. circulação entupiu, é como se fosse a raiz morta. Então, assim, Exatamente. uma hora a árvore vai morrer. Então, assim, a gente tem que tratar por dentro, É. entendeu? Desentupir por dentro para poder a circulação chegar bem direitinha. Como a Juliana disse, nós somos os Mário Brothers. É, Mário Exatamente. Luiz, pô, isso aí é certeza, né? Nós somos encanador, bombeiro hidráulico. E isso é interessante porque, assim, é outra coisa que eu sempre falo para os pacientes, eu também gosto de fazer as analogias, né? Porque o paciente nunca É, esquece. para entender. Né? Acho que ele fica tão impactado com a nossa audácia que ele não esquece. Mas o corpo sempre avisa, né? Ele dá os avisinhos dele ali. Então, assim, é uma coceirinha, é uma perna que incha de vez em quando É já. uma mancha preta. Uma mancha preta, um dedinho que ficou escuro, mas depois É melhorou. uma perna que dói quando caminha, é uma Isso. perna que fica mais fina, vai Exatamente. Sem perdendo pelo. né? Exatamente. Então, isso A unha são vai A unha vai caindo. a unha vai caindo, ficando mais frágil. Então, assim, Exato. são sinais que a gente acaba observando no paciente, que às vezes o paciente acha que é normal. Isso. É da entendeu? idade. Que é da idade, minha mãe tinha uma perna assim, mas quando vai ver, a mãe tinha a mesma doença que ela e não tratou. Exato. Aí morreu ou faleceu de alguma outra coisa relacionada a isso, Eu né? tenho uma pergunta. Vocês acham que a mudança geracional, da idade realmente, das gerações de idade, em que cada vez mais o jovem hoje não está mais bebendo, o jovem não está fumando tanto, isso aí vai impactar em diminuir as doenças ateroscleróticas e, consequentemente, essas doenças arteriais no futuro? Ou não? Acha que Eu acho que eu tenho não. minhas dúvidas. Eu acho que Hoje não em dia por tem outros outras motivos. coisas. Exatamente. Sim. Hoje em dia tem o uso do anabolizante. Os vapes. Entendeu? Tem várias outras coisas. Alimentação de pior qualidade. Exatamente, as Obesidade. Eu não pessoas estão sei muito se- ligadas nas telas. sedentarismo. Rapaz, você era uma criança igual a mim. Eu trepava em árvore pra me esconder, brincar de esconde-esconde com a criançada. Entendeu? Hoje em dia as Agora, se crianças não fazem esconder mais numa isso. árvore não é um negócio muito esperto, não, viu? Eu morava no Amazonas, né? Pode filho? quebrar a perna. Entenda. Isso é verdade. Eu morava no Ou era- Amazonas. É, ou era na árvore, ou era dentro do rio. Exatamente. Então, O rio assim, não, minha porque é culpa, né? perigoso. Mas eu acho que o que o André perguntou é uma coisa que é interessante a gente começar a refletir, assim, porque a gente, ao longo da nossa história, a gente foi mudando o nosso padrão de mortalidade, né? Inicialmente eram doenças infecciosas, depois passou para doenças cardiovasculares e hoje as doenças oncológicas e as cardiovasculares, elas acabam acometendo, sim, trazendo muita dor e sofrimento para a nossa população, né? Isso. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você começa a conscientizar a população do que faz mal, do que pode fazer bem, eu acho que futuramente talvez a gente tenha uma mudança nesse perfil. Talvez não nessa geração, Sim. mas talvez futuramente a gente talvez tenha uma resposta para Eu isso. falei isso até eu acho que porque a gente positiva. cansa de ver em Instagram ou em alguma coisa do tipo o pessoal reclamando. Olha, antigamente eu vinha das festas de manhã, agora eu passo de manhã na beira-mar, tá um tanto de gente correndo, engarrafamento. Eu percebo um aumento do apelo à saúde ultimamente, nos últimos anos, mais do que antes. Ou realmente eu não percebia isso antes, eu não era focado nisso. Mas hoje eu percebo realmente um apelo maior à saúde, à educação, à prevenção dessa parte disso. Isso é muito bom, porque cada vez mais, além desse apelo de fazer atividade física dessa parte, ele vai, o paciente, ele vai procurar o médico, ele vai procurar a orientação de prevenção para aumentar a longevidade e não só a parte de tratamento. Isso aí facilita o segmento da doença, vai chegar mais essa parte do check-up, que é o que a gente está tentando falar aqui. Eu acho que isso aumentou, eu acho que vejo com bons olhos. A minha preocupação é em relação ao culto ao corpo, né? Porque o culto ao corpo, você faz qualquer coisa para você ter um corpo bonito, aí complica. Tanto é que hoje o que a gente vê de realidade, assim, muitos jovens infartando, né? E às vezes você vai atrás, é aquele o professor da academia, ou é um cara que tinha um corpo bacana, enfim. É que nem Então, aquela a gente tem que história pensar da foto que a gente estava discutindo esses dias, né? A gente tá fazendo um ping-pong sobre lipedema. Vamos já, inclusive, falar sobre isso rapidinho. E aí mostrou, ele me mandou uma foto e falou assim, e aí, tu acha que é lipedema? Eu falei, rapaz, eu acho que isso aqui é muito oxa, viu? Então, assim, poderia até ter sido lipedema em algum momento da vida dela, mas essa perna aqui agora, meu filho, é muito oxandrolona. E eu não quero criticar, né, o que está em voga hoje, porque todo mundo está em busca realmente da saúde, só que às vezes essa saúde, ela não é demonstrada de uma forma 100% pura. Então, assim, as novas especialidades, quando fazem, né, a questão de balanço hormonal no paciente, a gente não sabe muito bem a longo prazo isso, se, enfim,
vai ser realmente uma coisa que vai ser pro bem do paciente. Exatamente. Me preocupa muito. Você vai operar, às vezes, um paciente que usa só um cremezinho. Ah, porque a médica me passou um cremezinho. Na hora que você vai ver esse cremezinho na formulação... Testosterona pura. Na formulação existem algumas coisinhas ali que aumentam o risco para uma trombose, né? Então, enfim... não sei. Um dia eu fico desse um pouco eu vi uma preocupada. entrevista da Cláudia Raia falando, né? Que ela não vivia sem os creminhos dela que ela passava lá. E o que tem aí, minha filha? Testosterona. Sim. Entendeu? Mas aquela coisa assim, se Deus criou a mulher com baixa quantidade de testosterona, existe um porquê, né? Com certeza. Então, assim, será que o uso prolongado é abrir, fechar, é fechar uma porta e abrir uma janela? Né? É a mudança do perfil, né? Os pacientes, eles vão adoecer de outras coisas. A gente está aqui para tentar trazer a saúde, Sim. mas a sociedade está aí para apresentar outros vícios, né? Então, assim, os vícios, eles vão ser provavelmente o próximo mal. E o que é que vocês orientam, em geral, de estratégia de prevenção de saúde para esses pacientes, tanto venoso quanto arterial? O que é que vocês indicam, em geral? Olha, eu gosto de, antes de mais nada, assim, não tem muito a ver com os fatores de risco, mas tem a ver indiretamente. A Lívia Lira, né, a nossa colega lá de Minas, ela sempre fala da história da obesidade mental, né? Então, eu acho que, assim, essa história da gente se expor muito a telas acaba fazendo você ficar um pouco mais restrito, né? As doenças mentais estão aí para isso. Né? Tem gente muito mais ansiosa, mais hiperativa, tendo síndrome de pânico, né? Enfim, um monte de coisa que também leva a aumento de inflamação. Né? E a gente está, como eu falei, assim, a gente está vivendo a era da inflamação, tudo é inflamação. Né? Nós temos, inclusive, uma rotina de vida super corrida. Então, às vezes, a gente come a hora que dá, a gente come o que tem, mas a gente nem sempre a gente sabe como é preparado, com o que é preparado. Né? Então é um inimigo invisível, né? A gente não sabe o que está entrando ali no nosso corpo, mas que ao longo prazo vai ter repercussões, essa conta aí vai chegar. Né? Então eu gosto de pensar assim, que tudo que eu for comer, eu me faço a pergunta, isso aqui demorou muito tempo na prateleira do supermercado? Porque se demorou, já não presta. Né? Porque coisa orgânica, ela foi feita para estragar rápido. Então se você não está comendo uma coisa que estraga rápido, então provavelmente você está botando veneno para dentro do seu corpo, né? Eu acho assim que a base da prevenção, independente da doença que a gente está falando, é questão de atividade física regular, né? A gente tem que combater o sedentarismo. O sedentarismo é uma coisa que não deve existir, não só para o corpo, mas como para a mente, né? Então, assim, a questão da alimentação, né? Uma alimentação de qualidade. E o sono, né? Porque, assim, um sono reparador, né? Porque, querendo ou não, a vida está estressante, a gente tem que tentar, né? Diminuir esses estresses, fatores de estresse. Então, eu acho que o sono é uma coisa bem importante. Diminuir o remedinho de dormir e aumentar a quantidade de sono de qualidade. Pois é verdade. O André me deu uma exclamação porque a gente marcou de se encontrar e aí eu falei, filho, hoje não dá, porque hoje me botaram num negócio aqui, num trem aqui, que eu tenho que atender não sei quantos milhões de pessoas. Que é tipo uma triagem lá do exército, né? E aí você atende ali 100 pessoas fácil. A maioria, minha gente, é pra trocar receita, é pra, tipo assim, renovar a receita, remédio controlado, pra dormir, pra ficar menos ansioso, estalopram, razapina. Eles não sabem que uma atividade física talvez resolva isso muito bem, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que, eu acho assim, guardar o remédio realmente porque precisa, né? Controle de um fator de risco, uma hipertensão descontrolada, um diabetes descontrolado, né? Mas, Marta, isso aí eu falo para os pacientes. Quando a gente orienta a atividade física, como a gente pega paciente de toda a idade, a orientação padrão da OMS é aquela, né? Tem que fazer 150 minutos de atividade física por semana. Aquele negócio de 30 minutos por dia, o pessoal já dividiu e colocou isso aí. Não precisa ser 30 por dia, você pode até dividir um pouco mais. Mas mesmo assim, para a gente pegar um paciente, às vezes, que é sedentário total, uma senhora de 70, 80 anos, é difícil você convencer a fazer tanta atividade física de 150 minutos por semana. A gente sempre tenta orientar o que é plausível para cada paciente. E, embora não seja a minha parte, a gente sempre manda para um preparador físico, mas orienta, você tem que começar, você tem que mobilizar, você tem que mexer. Então, essa parte eu acho que é nossa, de pegar o paciente, orientar ele e falar, você precisa fazer o movimento vai te ajudar a viver mais, vai te ajudar a desinflamar, vai te ajudar a diabetes, controlar os outros fatores que você precisa controlar também. A aterosclerose, a pressão arterial, isso aí tudo vai ter que ser controlado também para melhorar as doenças vasculares, mas o exercício físico ajuda nisso também. E o paciente pergunta, né, qual atividade? Eu sempre falo, o que você quiser. O que tudo te tirar de casa? Quando ela olha para mim e fala assim, doutor, posso fazer pilates? Eu falo assim, pode. Deve. Eu vi um podcast que tava, acho que é o Paulo Musi com o Thales Gomes lá do G4,
E eu achei fantástico, porque isso aí, tipo, derrubou a tese de metade das minhas pacientes. Que ela disse assim, doutora, mas aquela, tipo assim, eu subi dessa escada várias vezes ao dia, não dá certo. Não, minha filha, Não dá dá. não. Existe uma diferença, eu adorei isso. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é o que a gente tá fazendo aqui, conversando uns com os outros, Mexendo gastando o braço. energia, né? Tudo que a gente faz que foge o repouso do corpo é atividade física. Agora, tudo que a gente faz por um determinado período de tempo, orientado por um profissional, é exercício físico. Que é quando você eleva a sua frequência cardíaca o suficiente para poder ter um gasto energético muito maior do que o do repouso. E o que eu oriento, geralmente, eu até falo para os pacientes, isso eu falo várias vezes em consulta, eu falo, olha, se você pegar um relógio desses que mede passos e falar, mas eu passo o dia andando, se você vai uma semana e vê, a minha média de passos por semana é 5.000 passos por dia. Se você está dando 5.000 passos por dia, você está fazendo o seu basal. Para você fazer atividade física, você vai ter que aumentar essa atividade física que você já está fazendo, ou isso que você já está fazendo. Não é 5.000. Para contar com uma atividade vai ser 7, e realmente o ideal é que aumente a sobrecarga cardíaca, que ele não a sobrecarga excessiva, né? Uma sobrecarga adequada, que isso gera atividade física maior para o corpo. Então, realmente tem que ser a atividade física, separar como exercício físico. Só o do dia a dia já é o normal do seu corpo. Isso aí me dá até um gancho para um grande finale aí que a gente vai fazer. Eu estava lendo ontem um artigo sobre lipedema, né? E aí existe alguns artigos já sugerindo que o organismo do lipedema é um organismo que tem uma taxa metabólica basal mais baixa. Ou seja, se não basta só você fazer atividade física, tem que fazer uma atividade física 2 vezes maior do que uma pessoa que tem uma taxa metabólica alta, para você ter algum ganho, algum gasto calórico decente, né? E do de sempre, eu vou perguntar porque eu quero ver a confusão. Eita, Quando fala de tabagismo, é agora que está chegando essa geração mais nova que não está mais fumando, Tudo mas eles estão com vape. aquela- E aí, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Tem que cessar do mesmo jeito para a circulação Eu acho até arterial que é ou não? pior. Inflama do mesmo jeito, né? Eu acho que não se tem ainda um respaldo científico ainda bem definido da questão do vape, mas a gente pode fazer uma associação, né? Se você tem a nicotina que faz parte desses cigarros componente, eletrônicos, né? Usar de maneira correta, é um componente, sim, que pode causar lesão endotelial. Né? Então, assim, não só os outros... precisa fazer um estudo comparativo mais longo, mas se a gente for fazer a associação de um cigarro convencional para um cigarro eletrônico, eu realmente contraindicaria o paciente a fazer. O que preocupa mais é que o cigarro eletrônico hoje, ele tem a conveniência de não trazer aquele cheiro que incomoda, né? Isso. De trazer o gosto ruim na boca. Isso. Então, isso torna a carga tabágica uso, maior, né? Torna o uso mais aceitável. E você não tem noção da carga tabágica. Porque você pega você fuma quantos maços de cigarro? O cara chega e fala, fumava 3, 4, 5 maços de cigarro. Você pergunta hoje pra pessoa, você fuma quantos maços de cigarro? O cara fala, não, eu uso um vape aqui até acabar. Quando tu vai ver a carga de nicotina de um cigarro eletrônico desse, é altíssima. Então, assim, fica muito... E hoje eu acho que isso é um dos problemas que a gente estava discutindo anteriormente, da mudança do tipo de doença que a gente vai passar a enfrentar. Exatamente. Né? E tem a lesão direta do pulmão, né? A do vape tem mais associação até do que o cigarro convencional com a lesão direta pulmonar, né? A parte inflamatória eu acho que é mais ou menos parecida. Eu tenho até uma analogia também, assim. Vocês já comeram aquele Mentos que é o rosinha e o azul? Já viram esse Mentos? Não. Depois tu procura na farmácia. Inflamatório, hein? Então, eu adoro aquele Mentos, não vou mentir. Aquele Mentos ali é uma coisa, assim, é bem gostosinho, sabe? Ele é bem... Só que ele acaba rápido o sabor. Então é muito fácil. Teve um dia eu até briguei com meu marido. Aquele verde azul. Que ele tem. Agora eu identifiquei. Parece um sanduíchezinho. Eu evito chiclete por causa da carne. Pois é, então. Eu fiquei um tempo ali viciada nesse bichinho aí. E aí teve um dia que eu deixei no carro e meu marido comeu tudinho. Aí eu falei, pô, meu Mentos não sei o que e tal, né? Arranjei briga com ele e tal. E aí depois eu fui pensar assim, eu falei, cara, mas porque o sabor acaba muito rapidinho. E a mesma coisa que eu penso que é o vape. O vape, por não ser fedido, né? O pessoal fuma aquele negócio ali que nem come o Mentos. Não, e antigamente você não podia fumar em ambiente fechado, né? E hoje em dia você pega de vez em quando um cara... Né? Dentro do restaurante do seu lado. Você não se incomoda porque não é você fedido. não está sentindo um cheiro, né? O cheiro ruim. Mas, assim, a gente não sabe qual é o risco de você estar no mesmo ambiente que a pessoa está soltando aquela fumaça, né?
Exato. Antigamente, as pessoas fumavam no restaurante e não tinha assim, noção. Dentro do avião, Dentro não do tinha avião, isso, fumava em não qualquer tinha- lugar. Não tinha noção do tabagismo por... Esqueci o nome. Passivo. Antigamente as pessoas fumavam nos mesmos ambientes e acabavam que não tinha assim, a noção do tabagismo passivo, né? Então, assim, você acabava fumando sem ter fumado, né? Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para correr nessa questão do vape. Eu acho que deve sair muita coisa mais para frente, mas, assim, ao meu ver, eu faria realmente uma associação com o cigarro eletrônico com o cigarro convencional. Eu acho que deve fazer mal, não deve fazer bem, mas, assim, a gente só vai ter essa certeza mais pra Verem as frente, né? consequências, né? Eu acho que a gente falou um pouco das doenças arteriais, das doenças venosas, e faltou uma, né? Faltou as doenças linfáticas e a miscelânea, né? A gente tinha separado duas para identificar como esse tipo de doença, que seria mais o linfedema e o lipedema. Eita, E eu acho que a gente queria só falar um pouco que existe, como é e como o vascular consegue identificar, tratar e fazer o segmento dessas doenças também. Juliana, você que trabalha muito com lipedema, conta para nós o que é que seria, em Rapaz, poucas palavras aí. Então, basicamente assim, é diferente do linfedema, tá? Linfedema é o que muita gente tem, até a gente tem quando fica muito tempo parado, né? Que é aquele inchaço no final do dia na perna, ou então até inchaço provocado por outras doenças, né? Doenças cardíacas, renais, hepáticas, e isso é muito também que tem que avaliar muito de perto. Mas o lipedema, que é esse boom que tá tendo agora, né? Que tá todo mundo achando que tem lipedema, é uma desproporção corporal, tá ligado à inflamação, né? Então, talvez essa história de ter aumentado incidência de inflamação na população também tem uma das causas que tenha dado esse boom todo. Mas é basicamente isso, né? São mulheres que são mais propensas a terem receptores do hormônio feminino, do estrogênio, em determinados lugares do corpo, principalmente braços e pernas, mas uma prevalência um pouco maior em pernas, né? E que elas vão cursando ali com a piora dos estágios da doença por conta de hábitos de vida, né? Então, você já tem uma propensão genética a ter, e aí, quando você tem picos de disfunção hormonal, né? Ou na primeira menstruação, ou quando começa a ter os filhos, ou quando vai entrando na falência ovariana, que é a menopausa. Aí é quando ele vai lá e começa a dar o boom. E aí, só com todos aqueles fatores de risco que a paciente já está exposta também, né? Que não são poucos. E aí, aquilo dali acaba estigmatizando muito aquela mulher, né? A gente tem casos em homens, mas é muito mais em mulher. E aí, isso é uma doença que se torna crônica, né? Uma inflamação nada mais é que uma inflamação crônica que a mulher fica se expondo ali, não tem um diagnóstico. Juliana, tu acha que aumentou a inflamação nos últimos anos, alguma coisa do tipo, ou que realmente antigamente não se dava importância para essa pequena inflamação, sempre existiu de algum modo, mas a gente não ligava para isso, achava que era normal ou não tinha um nome ainda para isso, ou não se Eu identificava. acho que o mundo está tão conectado que acaba que as pessoas que têm essas mesmas características, elas passam a se conversar. Isso. Antigamente era aquela meninazinha que tinha uma perninha mais bem feitinha, né? Tinha uma Que aqui perninha mais grossa, perna grossinha era tinha um quadril mais largo, era então assim, bonito. uma coisa assim de família, então você via. E vem também da questão do aspecto de beleza, né? Então assim, o aspecto de beleza de antigamente era um outro era padrão um de outro beleza. padrão de beleza, era aquelas pessoas mais corpulentas, com corpo mais definidos. Isso. E hoje, como a Marta estava falando, com o culto à beleza, então você quer corpos mais finos, mais fortes, mais malhados, definidos, né? né? Então eu acho que isso também traz também muito pelo tipo de situação que a gente está vivendo, Isso. né? Então, assim, a população que a gente tem hoje, ela cultua outros corpos, né? E a partir do momento que esse culto a um corpo mais fino, você passou a perseguir mais essa questão do lipedema, né? Então, assim, as pessoas passaram a se incomodar mais, passaram a se identificar mais, também por conta da interconectividade, por conta da internet, passaram a ter coisas mais incomuns, e com isso elas passam a ter também espaço de fala. Aí quando elas têm o espaço de fala, elas se comunicam e a partir daí elas vão trazendo esse problema à tona. Isso é verdade mesmo. Eu acho que basicamente é isso. Acho que sempre existiu, mas hoje a gente tem muito mais acesso à informação aqui na palma da mão, né? Então é muito mais fácil de você se conectar com o problema de uma outra pessoa que talvez está do outro lado do mundo lá, mas que tem um aspecto igual ao seu. Mas eu acredito que hoje o componente inflamatório é muito maior. Eu também acho. Entendeu? Os hábitos de vida são piores. Conservantes, coisas que antigamente talvez não tinha tanta exposição. Eu acho que não identificava. Eu acho que já tinha. Eu acho que se você vê os estudos de lipedema, já começava em 40.
Então, já há muito tempo já Não. tinha. Era aquele negócio. Eu acho que eu discuti isso com você há pouco tempo atrás. Aquele negócio da intolerância à lactose. Antes não tinha intolerância à lactose, era menino chorão. E hoje em dia você sabe que o menino chorão, calma, tem alguma coisa. É alguma coisa cólica tá que ele tá tendo. Às vezes ele não tá lá com alergia ao leite, porque alergia ele vai bater no hospital. É que nem o intolerância. Antigamente Então, achava que será que não né? era? Então, assim, isso aí eu acho que sempre teve. Eu acho que é difícil quantificar, porque eu acho que agora que a gente tem um pouco mais de parâmetros para conseguir quantificar essa inflamação e para entender um pouco mais que isso realmente é uma doença, ou é uma patologia, ou é um sintoma, ou alguma coisa que a gente consiga intervir. Eu acho que antes a gente não tinha essa visão. A gente nem olhava, passava batido. Não, eu não tenho dúvida que isso existia, que as pessoas eram cometidas. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho assim, qualidade do que a gente ingere, qualidade da nossa vida é bem diferente do que dos tempos anteriores. Se o menino tinha cólica, beleza. Mas hoje o nosso leite, se você for ver na caixinha do leite, você tem uma marca hoje, assim, que eu falo com propriedade, que é um leite completamente puro. Todos têm um conservantes, então assim... E depende da forma como ele é fabricado também, entendeu? né? Antigamente era o leitinho da vaca, o leitinho que a gente comprava, que era de Na saquinho. vendinha, do seu menino na vendinha, entendeu? né? Então assim, são os fatores, querendo ou não, todo dia você está se expondo. Eu acho que tem a ver também com a questão do padrão da alimentação, realmente também, que a Marta está falando. Hoje a gente tem mais acesso a alimentos, né, ultraprocessados. Então, assim, antigamente, quando você ia comprar um alimento ultraprocessado, você dispendiava mais dinheiro, era mais caro. Hoje em dia é mais barato você comprar um alimento ultraprocessado do que você comprar um alimento natural, É isso mesmo. um alimento orgânico que seja, entendeu? Então, assim, realmente houve uma mudança do padrão. Não discordo de você, eu acho realmente que isso era uma coisa que já era subnotificada, já existia muito, as pessoas não tinham essa ideia, o culto ao corpo mudou, né? Mas eu acho que assim o acesso ao alimento piorou, né? A gente tem mais acesso a alimentos de pior qualidade e com isso eu acho que realmente deve ter tido um aumento na exposição, até porque teve um aumento da obesidade, né? Exatamente. Então assim, a obesidade e o lipedema eles podem caminhar juntos, não que eles sejam iguais, mas eles caminham juntos, né? Basta te dizer essa história agora que tem. Vocês já viram vender no mercado um negócio chamado composto lácteo? Já. Que é o que é a imitação da manteiga? É a imitação da manteiga? É requeijão, não é? Não, é da manteiga mesmo, composto lácteo. Eles colocam no mesmo vidrinho, no mesmo plásticozinho ali, parecido com a manteiga. Só quando você vai ver, não é manteiga, é composto lácteo. É leite em pó. Eu não sei se é esse o nome mesmo. Leite em pó, tenho certeza. Tem leite em pó, mas também tem a história da manteiga, que não é manteiga. Tanto é que hoje você vai no supermercado, você tem que ficar vendo o rótulo. Tem que ver. Menina, a gente tem que aprender a ver rótulo. Eu tenho que agradecer a minha esposa, porque Não vou nem falar porque eu também vejo já. Minha mulher estava comigo esses dias falando. Você fica vendo os rótulos, vejo de tudo. Não, tem que ver. Ela fica vendo, mandando ver açúcar. Tem açúcar adicionado? Eu falo assim, não sei. Hoje em dia eu já sei. Agora você sabe de tudo, né, meu filho? Eu pensei que era só eu que olhava isso. Não, eu fiquei maníaca de ler rótulo pra justamente quanta isso. porcaria que você usa, que você não tá vendo. Isso. E às vezes, hoje E em dia lembre-se, tem... você não pode botar qualquer óleo numa Ferrari. Verdade. Tem que ser o melhor. Você não pode trocar pro genérico. Coloque o original, por favor. Exatamente. Tem uma pergunta também. Quando os pacientes estão indo nos seus consultórios agora, principalmente agora depois desse boom de lipedema, o paciente vai às vezes com uma queixa de vasinho, que é a mais comum, né? Que a gente pega mais no dia a dia no consultório. E a paciente tem lipedema. Vocês focam a consulta nisso? Falam para ela que ela tem lipedema ou vocês deixam ela entrar no assunto? Se ela perguntar, eu falo. Se não, eu sei que ela tem, eu vi que ela tem, parece que ela tem, mas eu seguro a conversa. Eu falo. Eu não falo, não. Eu falo. Eu vejo a queixa da paciente. Eu acho que você tem que ver também a questão da... Se eu guio a conversa para o lado. Se ela falar, eu falo, você não... sabia que você pode ter? Aí eu oriento. Se ela não se incomoda, se ela não tem queixas do lipedema, que é aquela história da dor, aquela história do incômodo na perna, se ela não tem queixa pelo lipedema, eu tento ser menos invasivo nessa questão. Eu começo a tratar a parte venosa, peço ultrassom, se tiver que tratar varize, trato varize. Se ela não tiver queixa, ou se depois do tratamento ela ainda sentir alguma coisa, eu acrescento a possibilidade. Você pode ter, você precisa modificar isso. Talvez precisemos pensar nisso, entendeu? Mas eu acho que na hora de frente você já apresentar, você pode estar estigmatizando a paciente e ela ficar com essa ideia fixa, que é que é uma doença que é um tratamento mais clínico, um tratamento que depende muito dela. Então, assim, vai ter também
provavelmente vai ter que entrar nessa questão se ela continuar com queixa. Eu concordo. Eu acho assim, o paciente procurou, ele tem queixas, ele pode não falar que é o lipedema, tanto é que ele não precisa saber do diagnóstico, ele está indo no médico justamente por isso. Então, assim, dependendo, se ele falar, tudo for, né, conduzindo, uma das suas hipóteses diagnósticas é o lipedema, sim. Mas agora, o paciente que não tem queixa, chega lá com queixa estética, de uns vasinhos, te mostra tudo, e não tem queixa nenhuma de dor, não tem nada, eu também não, eu não falo. Eu falo eu porque tenho- se é, você não focar na é. doença e perguntar especificamente, elas não respondem. É que nem É. outras doenças como varizes pélvica. Ah, Se é. você não focar e perguntar especificamente, ela não chega, porque às vezes ela nem sabe que isso é a queixa dela. É. Então, às vezes, as perguntas de questionário de lipedema, tem algumas que não são relacionadas à dor, tem algumas que são relacionadas a períodos da vida da mulher, a níveis de emagrecimento, que eu pergunto. E se realmente ela for pro assunto, ela começar a responder e achar que tem, eu falo, olha, eu A oriento, não probabilidade, que né? precise tratar. Eu oriento, falo que você tem, falo que é assim e que às vezes você vai tratar ou não. Vai depender de você. Você sabendo o que tem, você vai escolher É. se precisa tratar, se isso te incomoda esse ponto ou não. Mas eu oriento, diagnostico e falo. Mas, Eu mas o meu gosto- consultório hoje é o contrário. Todo mundo tem lipedema. Ah, sim. Todo É, mundo. é, A magrinha, a que não Já tem vem. nada. Chega e fala, doutor, eu acho que eu tenho. Sim. Então, assim, pra mim tá sendo diferente. Eu não sei pelo fato da gente ser mulher. Eu ia falar A isso. Ela já abordagem seja fala, né? Pode diferente. ser que ela já chegue Ela já falando. chega falando. Pode ser, pode Pra ser. mim, não. Eu acho que hoje, com a questão, como eu disse, a questão das pessoas terem mais acesso à informação, elas acabam já chegando no consultório com a ideia de ter, né? Assim, eu acho que poucas foram as vezes que eu precisei dizer para a paciente que ela, eu acho que você tem, mas a grande maioria já chega e fala, eu tenho, né? É. Mas Então, eu tenho um caso interessante aqui para relatar. Eu atendi um dia desse uma menina muito novinha, acho que ela devia ter uns 22 anos. Era consulta para lipedema. E ela tinha acabado de perder, sei lá, 20 quilos. Ela não era gordinha, mas ela tinha perdido já bastante peso e ela ficou super magra. Mas tava bem. E aí ela veio com a história, doutora, eu acho que eu tenho lipedema. Aí eu olhei pras pernas dela assim, eu falei, tá, vamos lá. Eu comecei a conversar um monte de coisa com ela, que nem o André tá falando. Eu fui meio que provocando ela assim, até a hora que ela me mostrou a foto da mãe dela. A mãe dela era o lipedema puro. Aí eu falei, olha, nesse momento você não tem lipedema não, mas você tem uma genética boa pra ter. ou ruim, né? Ou ruim. No caso ruim, né? Entendeu? Então, assim, você tá fazendo a coisa certa. Você tá vindo antes, prevenindo. Porque esse aqui, o biotipo da sua mãe, é o que você pode ser amanhã. Porque você, além de ser a cara da sua mãe, você tem um corpo bem parecido, só que numa versão magra e jovem. Então, esse aqui é o caminho São das os pedras pra gatilhos você. hormonais, a coisa começa a aparecer. E o que é que você falaria como prevenção para essa paciente, já que o tema hoje é de prevenção de saúde vascular? Ó, então, no caso dessa minha paciente, meninazinha jovem, meu filho, ela vai fazer atividade física até o talo? E alimentação. E alimentação. Minha filha, você vai fazer. Eu falei pra ela, eu não vou te passar remédio. Sim. De nada. Ela só saiu com uma pressão de meia lá porque ela insistiu muito, que ela queria, porque queria. Então tá bom, eu vou te passar. Mas que você precisa, não precisa não. Entendeu? E porque ela tá em época de vestibular, essas coisas, ela tá passando muito tempo sentada. Né? Então eu falei, beleza, então. Já que você sente aí uma perninha cansada, eu vou te passar a meia. Tá? Mas eu falei, você tem 20 anos, seu metabolismo tá lá em cima. Então você vai pegar tudo isso aí que você tem a seu favor e vai botar pra jogo. Então você vai se alimentar bem e vai fazer atividade física. E eu falei, e digo mais, você tá permitido você hoje em dia tacar o pau no cardio, porque tu é jovem. Entendeu? Tu não tem músculo ainda perdido. É diferente de mim, que sou 20 anos mais velha que você, que eu aqui já comecei a descer a ladeira. Então eu faço atividade pra criar músculo, ou então as ites vão começar a me pegar daqui a um tempo. Entendeu? Então, né? Então, eu tenho que fazer cardio, tenho, porque eu tô inclusive acima do meu peso nesse momento. Mas eu preciso muito fazer exercício anaeróbico, porque eu já passei dos 40. Então, são focos diferentes, né? Com certeza. Eu acho que a última doença que ficou faltando falar hoje, que a gente tinha combinado, era do linfedema, né? O que é que seria uma diferença aí do lipedema para o linfedema? E aí, Tiziano, como é que eu diferenciaria? O que é que seria uma prevenção, uma ideia para falar o último tema, né? Cara, como a gente estava conversando, o lipedema, ele é basicamente constituído do acúmulo de gordura, né? Não que o paciente com lipedema, ele não tenha outras doenças vasculares. O paciente com lipedema pode ter doença de varizes, o paciente com lipedema pode ter linfedema associado, né?
mas eles são etiologias diferentes, né? Enquanto o lipedema seria um acúmulo de gordura em partes do corpo, levando à desproporção corporal, o linfedema está associado ao terceiro tipo de sistema circulatório que a gente mencionou aqui, que é o sistema linfático, né? Que seria uma alteração desse sistema linfático. Várias causas, desde trauma pós-cirúrgico, desde cirurgias abdominais, até doenças congênitas, né, adquiridas. Então, doenças infecciosas também podem causar linfedema. Então, assim, é uma doença do sistema linfático, que ele leva a alterações do membro, tanto perna quanto braço, por conta dessa disfunção desse sistema circulatório, que a gente geralmente não tem tanta conhecimento do próprio paciente, né? O paciente ele já chega ou com doença venosa já queixando, ele já chega com doença arterial já queixando, mas quando ele chega com aquela perna inchada, ele vai perguntar, mas ele realmente não tem nenhuma suspeita do que pode ser, né? A etiologia. Né? E assim, é uma doença que acaba que ela vai trazer também muitas complicações para o paciente, porque vai trazer o desconforto do dia a dia, vai trazer alterações de pele, vai trazer, às vezes, até um quadro de um edema crônico, que o paciente vai ter uma desproporção corporal e que vai trazer muitas dificuldades de mobilidade para o paciente. Infecção de repetição, né? Alteração de pele. Isso, aí nos casos mais graves a gente vai ter alterações tróficas, Isso. favorecimento de infecções recorrentes. E eu já tive até pacientes com desfechos bem graves por conta de linfedema. Então, eu acho que esse do linfedema a gente tem que lembrar realmente porque é uma doença que, se for tratada, acompanhada e seguida nos estágios iniciais, nos graus mais precoces dessa doença, você consegue ter um controle e não chega nos casos graves. Então, no caso do linfedema, é uma doença que, além das outras, eu acho que tem que ser seguida pelo vascular desde cedo. Tem crianças que nascem com linfedema, tem pessoas que se desenvolvem muito precoce o linfedema, por qualquer que seja a etiologia, e que tem que ser acompanhado e seguido pelo vascular, para ele orientar o tipo de compressão que vai ser feito, orientar o tipo de controle, para poder não progredir para os casos graves que deformam, que limitam a atividade física mesmo, a atividade de vida dos pacientes. Eu acho que a gente falou de um monte de doença aqui, de um monte de prevenção, e essa era a ideia, era falar realmente hoje de muita coisa, mas eu acho que mais para frente vai ter podcast sobre vários desses assuntos ainda, e não só desses, vai ter podcast de vários assuntos em geral, de toda a circulação, de outras áreas, de outras coisas. Exatamente, hoje foi meio que para a gente se apresentar, para todos nós mostrar um pouco quem a gente é, como é que, o que a gente faz. O que a gente Como faz. são todos vasculares, né? O tema estava bem propício, né? Tinha que ser nosso. Se deixasse, a gente ia conversar aqui um dia inteirinho, mas realmente a gente vai ter que chegar ao fim. Eu queria agradecer a Normed Saúde, que foi a nossa patrocinadora master de hoje. A Normed trabalha na área de produtos vasculares e produtos cardiológicos. Ela praticamente abrange toda a área, né, da gente, da vascular e da cardiologia. Tem todas as soluções, todas as soluções. E ela acabou patrocinando hoje. Obrigado. Eu queria que, antes da gente encerrar, todo mundo desse uma palavrinha final de check-up. Take home message. Eu acho que nesse momento de... Deixa eu começar aqui. Eu acho que nesse momento de rede social, né, que você é o protagonista do seu filme, né, você precisa também ser o protagonista da sua saúde. Perfeito. Né? Não só aquelas imagens que a gente publica, que a gente posta, que os outros curtem, que precisam ser a verdade. Eu acho que você precisa transparecer verdadeiro também no seu dia a dia. Né? Então, sim, você cuidar da sua saúde, você está sempre cuidando dos seus exercícios, sempre olhando sua alimentação, sempre tomando cuidado com a sua saúde em geral. Realmente isso vai trazer muito benefício para você e não só as curtidas, né? Exatamente. Eu acho que é basicamente isso. O fazer o básico bem feito, né? Eu acho que o básico bem feito nunca falha, nunca falhou. E talvez é isso que a gente está esquecendo de fazer. Eu vejo muito paciente assim investindo em grandes tratamentos e até em comprar aquela saca de remédio super caro. Entendeu? É bom, mas assim, é uma parte do tratamento, né? E uma outra parte que às vezes nem é tão cara assim, é fazer o básico, né? Você comer bem, dormir bem, tentar levar a vida ali mais ou menos espiritualizada, né? Se é que é possível.
E atividade física, né? Cada faixa etária ali tem tem o seu foco, o seu plano e tentar seguir isso aí à risca. Faz bem, não é só para a parte vascular, não, para tudo, para absolutamente tudo na vida. Lembrar da Ferrari, né? Lembrar da Das Ferrari. revisões programadas, Eu vou né? focar na Ferrari agora. Eu tava focando no Uno, mas eu vou focar na Ferrari dá mais Ferrari. impacto, né? Dá. Eu acho que o cuidado com a saúde não tem que ser só, como sempre foi, aquela ideia de nós, as mulheres vão no ginecologista, os homens vão no máximo no urologista ou no cardiologista. Eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a ter um médico de confiança na parte vascular também, que é para a gente investigar, cuidar e prevenir as doenças vasculares, que realmente ainda são doenças que matam e que deixam muita sequela. Então, eu acho que como orientação para casa, eu orientaria, procure um vascular, faça uma avaliação de triagem, de rotina, uma consulta de rotina, e não só a consulta da emergência ou a consulta quando tem uma doença mesmo bem diagnosticada. Então, essa é a minha mensagem para casa. Show de bola. Eu acho que para terminar, vai todo mundo aqui só dar o Instagram, né? Porque afinal de contas, todo mundo fica no Instagram. Isso. O meu Instagram é André Farias Vascular. O meu é Juliana.alfaia Vascular. Chique. O meu é Tiziano Sindor. O meu é doutora Marta Vascular. E por hoje acabou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.